Olá, olá, olá! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a esta live, mais uma live em que estou aqui para vos passar alguns dos conhecimentos que eu julgo serem fundamentais para sermos terapeutas de nós, para sabermos cuidar de nós e também, claro, dos outros, porque todo este conhecimento depois também pode ser aplicado aos outros, àqueles que nós amamos, à nossa família, mas também como terapeutas profissionais, se é o vosso caso, também podemos depois passar este conhecimento aos nossos pacientes. Então, esta semana eu decidi fazer assim uma semana dedicada à meditação, que é assim uma palavra que assusta muita gente, não é? Eu não sei meditar, eu não tenho tempo, não é para mim, porque é muito complicado, ou porque sou muito ansiosa, sou muito estressada. Bem, estas são algumas das coisas que me dizem sobre a meditação, mas de facto o tema da live de hoje é meditação, a base para seres terapeuta de ti, e de facto para mim a meditação é assim, se eu tivesse que escolher uma base, um fundo que sustenta depois todas as outras práticas, seria esta prática milenar, a meditação. E hoje eu vou falar-vos da meditação informal. Ou seja, há dois tipos de meditação: a meditação formal, que é aquela que mais comumente nós associamos a uma posição de lótus, os olhos fechados, aos monges até. Eu vejo os miúdos do Yoga Kids, sempre que digo vamos meditar, eles fazem Om, ok? Portanto, há esta associação à meditação formal de ser algo mais fixo, mais rígido, e de facto há uma posição específica, há um tempo específico, etc. Mas essa vamos falar na sexta-feira, também à hora do almoço. Mas hoje eu quero-vos trazer algumas luzes sobre o que é isto de meditar informalmente. E o que é então isto da meditação como base para cuidarmos de nós e ainda por cima não ser necessário eu sentar-me e fazer aqui uma série de sequências para meditar. Pois bem, para mim este foi assim um grande abre-olhos. E eu, quando comecei a meditar, a ensinar a meditação formal, mas mais tarde, um pouco mais tarde, quando eu comecei a estudar mais profundamente, chegou-me pelas mãos de Jon Kabat-Zinn, que foi o pai, digamos assim, da meditação no Ocidente, porque a meditação vem mais das sabedorias orientais, mas Jon Kabat-Zinn trouxe esta prática para cá e desenvolveu-a e estudou-a, e então à luz do nosso pensamento mais ocidentalizado faz-nos assim, encaixa melhor, e ele é o primeiro a falar sobre esta meditação informal e acima de tudo sobre as atitudes do mindfulness. Então eu hoje vou me focar mais aqui, o que é isto de meditarmos informalmente, ou seja, no nosso dia a dia, e como é que isto pode já hoje, se vocês começarem a aplicar hoje, de facto fazer-vos sentir melhor, fazer sentir que estão a aproveitar mais o momento presente. Quando nós não meditamos informalmente, o que acontece é que parece que a vida nos escapa pelas mãos, parece que não conseguimos aproveitar o bom e entramos na tal roda do hamster em que estamos só, no fundo, a responder em resposta à vida. Começamos então a sentir muitas vezes que não temos tempo para nada, a sentir ansiedade, a sentir que os nossos dias são todos iguais, a sentir que vivemos para os fins de semana, uma série de problemas que vêm de facto nós não agarrarmos o momento presente, não sentirmos que estamos no aqui e no agora. Então, meditar informalmente, eu gosto de fazer 3 questões para saber se vocês estão de facto, se podem se considerar praticantes de meditação informal. E a primeira está aqui a dizer: não dispense uma meditação matinal, nem que seja curta. Muito bem, então acompanha estas 2 lives que vais gostar de ouvir. Então, a meditação informal, a primeira pergunta que eu costumo fazer aos meus alunos é a seguinte: como é que tu acordas?
não é? Então, qual é o teu primeiro pensamento de manhã quando acordas? E vocês perguntam, então qual é a importância disto, de eu saber como é que acordo? Então, a importância disto é toda, porque de manhã nós damos um mote para o dia, ok? E os nossos pensamentos estão antes das nossas emoções. O que é que isto quer dizer? Geralmente, se eu me sinto mal, se eu me sinto ansioso, triste, zangado, com mágoa, é porque essa emoção está a ser alimentada por pensamentos, ou seja, atrás dessa emoção está uma série de pensamentos. O que é que acontece é que muitas das vezes nós nem sequer percebemos o que é que estamos a pensar. Então a emoção é tipo o sinal só do alerta. Quando vocês estão a sentir mal, vocês já sabem que percorreram um caminho de pensamentos negativos, vamos pôr entre aspas, porque depois vamos ver que não existem pensamentos negativos nem positivos, mas eles estão, essa emoção está-vos a indicar que o conjunto de pensamentos que precedeu essa emoção foi tendencialmente mais negativo. O contrário também é verdadeiro. Se vocês estão a sentir bem, relaxados, felizes, é sinal de que antecedeu um conjunto de pensamentos que vos estão a pôr nessa emoção mais positiva, ok? Então, a meditação vai ajudar muito a eu tomar consciência, a eu percepcionar o que é que eu estou a pensar, porque assim, só quando eu percepciono o que eu estou a pensar é que eu tenho possibilidade de alterar, de substituir esse pensamento mais negativo por um pensamento mais positivo. Então, o primeiro pensamento da manhã, eu vou-vos dizer, durante anos eu acordava assim, ai, que estou cheio de sono, ai, que mais um dia de trabalho, ai, que está a chover, ai, que os meus filhos hoje vão se portar mal. Pronto, então, geralmente, o primeiro pensamento da manhã, como dá o mote, se eu acordo já aqui com um pensamento que não é assim muito elevado, a probabilidade desse dia também não ser assim tão positivo vai ser muito maior. Então, quando vocês se apercebem que o primeiro pensamento da manhã é negativo, lá está a chover, está a vento, não sei o quê, eu vou trabalhar, que seca, não é? Agarrarem esse pensamento e substituírem por um que vos dê mais ânimo. Então, geralmente eu substituo por hoje tenho um monte de oportunidades para fazer coisas diferentes. Tenho um monte de oportunidades para ser melhor pessoa. Tenho um monte de oportunidades para dizer o quanto adoro os meus filhos. Que bom que eu acordei. Basta este, não é? Porque nós já temos o acordar quase como um dado adquirido e não é assim tão verdadeiro, não é? Porque nós, quando adormecemos, há aqui uma entrega e, na realidade, nós não sabemos se vamos acordar. Portanto, o dom da vida devia ser muito mais valorizado. Então, uau, acordei, que bom, tenho uma nova oportunidade para... e então podem dar o vosso mote, não é? Pode ser algo relacionado com a vossa família, pode ser logo a agradecer. Eu uma vez li num livro, acho que era da Louise Hay, que ela diz que chegava à casa de banho, ou seja, da cama dela até à casa de banho já tinha agradecido uma série de coisas. Os lençóis, a almofada, ter colocado os pés nos seus chinelos extraordinários, ter conseguido se levantar e não sentir dores. Por exemplo, o facto de nós não sentirmos dores físicas quando nos levantamos é mais do que motivo para nós agradecermos. Hoje vai ser um dia extraordinário, sou grata pela vida, por mais um dia. Isso mesmo, Tânia, é isso, é perceber que realmente nós podemos escolher o modo que queremos dar ao nosso dia. Isto é meditar informalmente, ok? E nós valorizamos isso. Portanto, nós, para irmos para uma prática formal, paralelamente, eu não estou a dizer que uma substitui a outra, as duas são muito importantes, porque também fazemos só prática formal, eu costumo dizer um bocadinho na brincadeira que é como as beatas que vão à missa, que seria a prática formal, mas que depois no seu dia-a-dia e durante o dia não praticam as atitudes e os valores que são dados na missa, percebem? É mais ou menos isso. Então, eu tenho que em paralelo a uma prática formal fazer estas práticas informais. Então, como é que eu acordo? Primeiro pensamento do dia. Depois, como é que eu como? Aqui muito importante, principalmente para as mulheres, isto é mais comum nas mulheres que têm problemas com a questão da alimentação, têm problemas se estão a ingerir calorias a mais e com a gordurinha, que aqui, não sei o quê. Portanto, como é que eu me alimento? Na medicina chinesa e no shiatsu medicina, a forma como eu
como vai dizer muito sobre a forma como eu pratico o auto-amor, ok? Portanto, eu quando coloco o alimento na boca, eu devia fazê-lo quase como se fosse um gesto de amor próprio, ok? E isto vai fazer obrigatoriamente com que eu me alimente melhor, porque se eu vejo aquele ato como um ato de amor por mim, eu vou escolher melhor os meus alimentos. Então, esta devia ser a base de toda a alimentação e não propriamente ter menos hidratos de carbono, ou mais não sei o quê, ou menos proteína. Pronto, isto, claro, depois os nutricionistas é que sabem mais nesta parte, mas o que deveria estar antes isto é um ato de nutrição, de auto-amor. E então nós devíamos fazer isto num lugar que é de relaxamento. Então eu aconselho sempre os meus alunos a respirarem 3 vezes antes da primeira garfada, a comerem num sítio o mais silencioso possível, sem distrações, sem telemóveis, sem televisão, porque aquilo pode ser uma meditação em ação. Aliás, deve ser visto como uma prática de meditação informal. Então aqui, só nestas 2 coisas, no acordar e no comer, vocês já não podem vir com aquela desculpa, eu não tenho tempo para meditar. Porque se vocês fizerem isto, acreditem que passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, vocês já vão começar a notar diferenças de consciência e de presença. Ok? Portanto, no momento em que eu estou a comer, se eu estiver só a comer e não estiver com a minha cabeça a mil, a pensar no que é que eu vou fazer a seguir, ou no telemóvel a fazer scroll, ou a ver uma notícia horrenda na televisão e estar ali com emoções que lá está, que nem partiram de mim, que vêm do exterior, só isso já ajudaria e muito nós a sentirmos que realmente estamos mais a aproveitar a vida, que estamos mais centradas, mais serenas, mais focadas naquilo que é essencial e não naquilo que é secundário, ok? Terceira pergunta. Será que eu escuto os outros? Esta pergunta é muito curiosa e muito reveladora, muitas vezes, porque nós, quando estamos neste lufa-lufa na roda do hamster, geralmente, quando alguém vem ter connosco, nós não damos um espaço de escuta ativa, porque estamos muito sedentos de intervir logo. Então, não damos este espaço para que o outro se exprima, não escutamos realmente o que os nossos familiares, as pessoas que trabalham connosco, os nossos alunos, se expressem num lugar em que há abertura, não é? Em que há espaço. Então, nós caímos muitas vezes na resolução de problemas, não é? Ou seja, alguém vem-nos com uma questão, com uma dúvida, com um problema, e nós começamos logo a dar um feedback, logo. E geralmente este feedback é de um lugar que não tem assim tanta consciência, porque é segundo os nossos óculos, a nossa visão. Então, a maioria das vezes não é isso que a pessoa está a precisar. E falando do cérebro feminino ainda mais, as mulheres precisam muito deste espaço, porque às vezes elas quando estão a falar, elas estão só naquele momento a arquitetar o seu pensamento. Então, quando não lhes é dado esse espaço, elas não têm possibilidade de fazer essa arquitetura mental, ok? Portanto, quando uma amiga vem ter convosco, lembrem-se disto. Vamos dar um espaço, nós não somos mecânicos, não estamos aqui para consertar ninguém. Muitas vezes o que aquela pessoa precisa só e apenas, e é tanto, é de ser escutada ativamente. Então, é um excelente momento para vocês fazerem uma prática de meditação informal, perguntando-se mais vezes, será que eu escuto os outros? Ok? Boa? Estão a gostar? Estas 3 perguntas fazem sentido? Perceberam que, de facto, só com estas 3 perguntas já posso mudar tanta e tanta coisa e já posso me ver como uma praticante de meditação informal, se eu estiver atenta a estes 3 itens. É muito desagradável quando estamos a falar com alguém e sentimos que essa pessoa não nos está a ouvir verdadeiramente. É isso mesmo. Eu vou contar aqui um momento muito difícil na minha vida em que eu senti isto muito, muito forte, que foi na altura em que eu mudei, ou que queria mudar de profissão. Alguns de vocês já sabem, mas outros não. Eu era advogada e fui durante 7 anos, e na altura que me comecei a questionar sobre a minha carreira, se devia de facto continuar na advocacia ou se devia
mudar, eu comecei a tentar falar desta minha insatisfação com a advocacia e com a vida que eu estava a levar ao meu marido, aos meus pais, a alguns amigos, e eu posso vos dizer que ninguém, e quando eu digo ninguém é mesmo zero pessoas, abriu este espaço de escuta ativa. Então, o que eu fiz foi escrever. Então, eu aconselho-vos, se vocês estão assim com algum dilema, com alguma questão que precisa de ser resolvida na vossa vida, e se infelizmente não tem esta pessoa que está só ali à escuta e na espera que vocês arquitetem mentalmente aquilo que tem que ser arquitetado, escrevam, usem o journaling para estruturar melhor as vossas ideias, porque infelizmente há mesmo poucas pessoas que realmente estejam só a escutar e abram esse espaço sem interferir, sem dar uma opinião, sem dar assim até às vezes uma projeção de medos, que foi tudo que eu tive, não é? Nessa altura, que é isso é uma fase, isso vai-te passar, porque lá está, as pessoas tinham só de pensar que eu ia deixar aquilo que era tão seguro e que era valorizado economicamente, ficavam cheios de medo, então atiravam-me esse medo assim para mim. Não é por mal, ninguém faz isso por mal, mas vocês, depois de verem esta live, já vão ter aqui como eu costumo dizer, o detetive interno alerta para perceber se vocês próprios estão a fazer isto com outras pessoas e se essas pessoas não estão só a precisar desse espaço. Então, agora eu gostava de vos falar nas atitudes do Mindfulness, que no fundo são uma série de valores que antes de eu praticar formalmente ou em paralelo eu devia estar também alerta. E a primeira dessas atitudes, e que tem muito a ver com isto que estivemos a falar da escuta ativa, é o não julgamento. Escrevam aí, não julgamento. Então, a prática do não julgamento é das práticas mais desafiantes, porque nós estamos sempre a julgar tudo e todos, e todas as situações. Isto é bom, isto é mau, isto sim, isto não, estamos sempre nisto. Só que nós devemos entender que, de facto, as coisas não são pretas ou brancas, há muito cinzento, e então é quase como se tentássemos sair um pouco da situação, tentarmos observar de fora, e para praticar a escuta ativa é muito necessário fazer este não julgamento, que é, eu saio, imaginem que estou com uma pessoa a conversar, imaginar que estou a observar estas duas pessoas e que não vou julgar nenhuma nem outra, ok? Então sentir que não há bom, não há certo, não há errado, não há bom nem mau, esta dualidade é muito prejudicial. E então vocês perguntam, mas então como é que isto se faz? Tendo, no fundo, consciência que a nossa tendência é sempre esta divisão, esta dicotomia, mas que a maioria das vezes, se nós praticarmos o não julgamento, nós vamos perceber que é tudo uma questão de perspectiva, dos tais óculos. Qual é a cor dos meus óculos? Qual a graduação? Tá? Então, eu vou colocar os meus óculos e vou observar outra pessoa que está com outros óculos diferentes, a tendência a eu julgá-la vai ser grande. Então, o melhor é tiro os meus óculos e estou aqui só em observação, em presença. Esta, a meu ver, é das mais exigentes práticas de meditação informal, tá? E eu tenho imensas oportunidades para fazer isso. Tá? Quando alguém vem, lá está, ter comigo e me conta uma situação, tentarem não dizer logo, ai que horror, ou ai que bom, depende, ok? É tudo uma questão de perspectiva. Já houve muitas coisas incríveis na minha vida que eu senti, ai maravilha, e que se mostraram prejudiciais e que até não foi assim tão bom visto o quadro completo, e outras terríveis. Ainda há pouco tempo vivi uma situação dessas na minha família e pensei, ai que horror, que mal, e que hoje em dia agradeço todos os dias, que ainda bem que aquilo aconteceu, porque estou a ver o quadro mais completo. Isto acontece muitas e muitas vezes. Portanto, quando nós vamos com esta atitude mais de não sei se é assim tão bom, não sei se é assim tão mau, ficamos mais relaxadas, numa posição de uma naturalidade que nos serena. Este não julgamento está muito associado a outra atitude do mindfulness, que é a aceitação do que é, ok?
Mas antes de falar da aceitação, eu gostava ainda de vos falar de uma outra atitude que eu acho mesmo muito importante, que é a paciência. E nós vemos muito, eu sou mãe, não é? As mães a queixarem-se e os pais, não tenho paciência com os meus filhos, não sei o quê, isto é sempre a mesma coisa. Então, perceber que de facto, quando eu pratico o não julgamento, e vocês vão ver que todas as atitudes do mindfulness estão interligadas, eu automaticamente torno-me mais paciente com aquela pessoa que me está a querer comunicar algo, geralmente está-me a querer comunicar uma necessidade humana básica. Então, se eu for paciente com o seu próprio tempo para se expressar, se eu for paciente comigo, ou seja, imagina que aquela conversa me está até a ferir de alguma forma. Então, se eu praticar a paciência comigo, com o meu próprio tempo de integrar aquela mensagem, tudo vai ser mais fluido e calmo. E isto é uma prática de meditação informal. Desculpem que eu estou constipada. Isto é mesmo live, portanto, olha, é mesmo assim. A cru, não é? Como se costuma dizer. Então, também gostava de vos falar sobre outra atitude do mindfulness, que é a mente principiante. Eu vejo muito que nós temos já quase a certeza do que vai acontecer a seguir. Então, nós acordamos, já sabemos que o meu filho vai reclamar, já sabemos que a Clara vai ter dificuldade em tomar um pequeno almoço e não sei o quê. Então, estas certezas do que vai acontecer, adivinhem lá o que é que faz? Faz com que, se eu tenho certeza sobre o que vai acontecer, realmente acontece. Tá? Então, a mente principiante é o contrário disto. É eu estar como que sempre num lugar, como se fosse uma criança que vai pela primeira vez observar determinada situação. É como se nós zerássemos, fizéssemos tábua rasa e nos abríssemos para aquilo que pode acontecer, sem pensamentos pré-definidos ou achar que já sabemos. Eu costumo contar uma história que é bem verdade, e hoje até é engraçado porque tenho lá a festa dos miúdos do Yoga Kids e eu conto isto até em contexto de formação para professores. Há sempre uma altura do ano, quem é professor sabe isso, ou por cansaço, ou por circunstâncias da nossa família, externas a nós, algo assim, que nós não sentimos aquele ímpeto para ir trabalhar. Então, quando é o meu caso, eu tenho, imaginem, 6 turmas. Há sempre uma turma, não, tenho 8, desculpem. Há sempre uma turma que é um bocadinho mais desafiante, que é um bocadinho mais difícil. Então, nessa altura em que nós já estamos mais cansados, etc., aquela turma parece que ainda custa um bocadinho mais. Então, no dia que nós vamos para essa turma, há uma tendência, eu conto muito esta história, a gente ir no carro, eu vou no carro, assim, ai caramba, hoje é aquela turma, ai caramba, vai ser... E quando me apanho, e isto é que é meditar informalmente, quando me apanho a ter este tipo de pensamentos, não é? O que é que eu tenho que fazer? Alguém quer arriscar aqui? Deixem-me saber se alguém está aqui a comunicar comigo. Estava aqui. Não, aqui não tenho mensagens. Então o que é que vai acontecer? A probabilidade, se eu acho, tenho a certeza que aquela turma vai ser complicada, a probabilidade disso acontecer é muito maior. Ok? Vai acontecer. Se eu acho que aquilo vai acontecer mesmo. E inverter o pensamento. E como é que se inverte o pensamento? Consegues-me dizer? Paula. Vai ter que começar por um fingimento. Ok? Portanto, inspirar, expirar e tentar mudar o pensamento. Exato, tentar para um pensamento mais positivo. Sim. Então, para mudar para um pensamento positivo, eu tenho muito o lema, não é? Do fingir para acreditar. Eu tenho que acreditar que estou aí pela primeira vez ter com aquelas crianças e tenho que acreditar que, de facto, vai ser diferente. Eu tenho que ter isso, fake it until you make it, exatamente. Então ok, então começa a imaginar aquela turma e eles super queridos, super receptivos àquilo que eu tenho para lhes mostrar. Eu começo a elevar a linha do meu olhar, a abrir o meu peito, porque nós contamos com esse tipo de pensamentos mais destrutivos, mais pesados, a nossa própria fisionomia ela vai manifestar isso. Então, eu tenho que primeiro perceber como é que está o meu corpo e alterar essa postura. E depois começar a imaginar que sou uma criança, que vou pela primeira vez encarar aquelas crianças, outras crianças, e que vai ser uma novidade. Então eu estou a zerar-me para chegar lá num lugar em que eu realmente não sei o que vai acontecer. Então, a probabilidade da aula correr bem
quando eu vou nesta atitude do mindfulness, de mente de principiante, quando eu me dou a oportunidade de esvaziar a minha chávena e de ir de coração aberto, a probabilidade de correr bem é mesmo 90% maior. E mesmo que não corra assim tão bem, se eu na semana seguinte fizer exatamente o mesmo processo, isto ao fim de 2, 3, 4, 5 semanas vai se manifestar. Agora, se eu me fechar e achar que vai exatamente acontecer o que tem que acontecer, pronto, acontece. E nós não saímos disto. Então, não vale a pena vocês meditarem formalmente quando não praticam a mente principiante informalmente. Faz sentido? Sim. Portanto, vocês fazem a vossa prática de 10 minutos matinal, mas depois não têm mente principiante, está o caldo entornado. Ok? Portanto, é tão importante uma prática formal quanto uma prática informal. E o mais incrível é que, para a prática informal, nós não precisamos de tempo extra, porque a vida está a acontecer agora. Agora! Então, nós podemos, a todo momento, meter aqui estas atitudes do mindfulness e não precisamos de um tempo extra. Portanto, essa desculpa de não tenho tempo não tem sentido, porque ela é para ser feita a cada momento do nosso dia, em paralelo, é para fazer na nossa vida, ok? Muito bem, então deixem-me lá ver. Já vos falei aqui. O Jon Kabat-Zinn acabou por falar em 7 atitudes do mindfulness. Hoje só falei aqui de 4, assim, superficialmente. Eu quase podia fazer uma live para cada uma das atitudes, ok? E um dia irei fazer isso, se Deus quiser. Mas ele acrescentou 2 muito bonitas ultimamente, que foi a gratidão. O exercício da gratidão é muito poderoso. E atenção, Jon Kabat-Zinn, ele faz um estudo mesmo neurológico. Então, nós termos um pensamento mais agradecido das coisas vai nos ajudar a estarmos mais no momento presente. Ok? Portanto, eu aqui agora agradeço isto. Então, vejo pela ótica, pelo olhar da gratidão e não da lamentação, não do queixume. Tá? Isto já vai ser incrível ao fim de um ano. Se vocês praticarem a gratidão por uma coisa simples que seja do vosso dia, já vai fazer uma diferença enorme ao final de um ano. Eu atrevo-me a dizer que este tipo de práticas da meditação informal acabam por ser muito mais valiosas quando são feitas assim por longos períodos de tempo do que, por exemplo, uma prática formal de 21 dias, como eu ouço muita gente a dizer, eu fiz uma prática de 21 dias e pronto, e não pratico mais. Isto não tem consistência, não vai fazer mudanças neurais, ok? Uma prática de 21 dias e depois a pessoa não pratica mais formalmente, não tem assim tanta mudança na vida concreta do que esta prática da meditação informal. Então, Jon Kabat-Zinn põe a gratidão e a generosidade. A generosidade tem muito a ver com a abertura ao outro, tá? Eu preciso ter esta atitude generosa se eu quero dar, por exemplo, esse tal tempo de escuta. Se eu quero praticar, por exemplo, o não julgamento. Eu tenho que ser generosa comigo e depois com os outros para praticar este não julgamento. Mesmo para ser paciente comigo, com os meus tempos, com as minhas coisas, eu tenho que ser generosa, tá? Portanto, todas as atitudes, elas entrelaçam-se, é quase como se fizessem um novelo perfeito, estão todas interligadas e, de facto, vão enriquecer muito a nossa vida e não precisamos de nos sentar à chinês, não precisamos de pôr um despertador para mais cedo fazer uma prática, porque ela está a acontecer a cada minuto do nosso dia. Um desafio é sempre uma oportunidade de meditação. Por exemplo, quando estão na fila do carro. Por exemplo, quando estão na fila do supermercado. Eu costumo aproveitar estes momentos, por exemplo, para meditar em ação. Meditar sobre a minha paciência, sobre a minha aceitação do que é. Vai mudar alguma coisa? O trânsito vai começar a andar mais rápido se eu estiver com ansiedade ou impaciência? Não. É exatamente a mesma coisa. Então, todas as oportunidades, mesmo aquelas que são mais desafiantes, por exemplo, uma discussão entre os meus filhos, é uma oportunidade para eu praticar a paciência, a mente de principiante, por exemplo. Tudo é visto não como um problema, mas como um desafio, em que eu posso, no fundo, usá-lo para me desenvolver, para desenvolver estas atitudes do mindfulness,
que no fundo é tudo o caminho para o mesmo, para sermos melhores pessoas, pessoas que se doam mais ao outro, pessoas que se sentem melhor consigo próprias. Por isso é que o título é Meditação, a base para seres terapeuta de ti. Então todas estas atitudes e as 3 perguntas com a qual eu iniciei esta live vão fazer com que de facto a base, assim a terra, nos 5 elementos do Shiatsu é isso, a terra está a ser planada, está a ser solidificada e a partir daí é que começamos a nossa construção com outras práticas, com outras técnicas. Está bem? Muito bem! Espero mesmo que tenham gostado. Isto foi só assim um leve falar sobre esta meditação informal, mas espero que vocês comecem a praticar hoje e que vos seja útil para toda a vida e que depois venham aqui comentar quais as alterações mais reveladoras que tiveram, alguma experiência, podem mandar mensagens privadas também, que eu agradeço muito esses feedbacks, está bem? Um beijinho muito grande e na sexta-feira a live chama-se Como Meditar Formalmente. Aí sim, vou-vos ensinar uma prática formal de mindfulness e espero por vocês à 1h01. Temos encontro marcado? Beijinho! Obrigada, Tânia. Obrigada, Cláudia. Até sexta. Até já. Fiquem bem.